Nós vamos agora falar com os advogados da família de Carlos Alberto. Carlos Alberto, que infelizmente foi morto na Marambaia. Danilo Magela pede passagem mais uma vez. Ele está agora com os advogados da família. E os advogados da família, o Lídio está rápido, hein, Lídio? Eu ia lá naquela lá, Lídio, mas tudo bem. Eles contestam aí o depoimento do suspeito. Pois não, Magela, qual é a informação? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez também para você, Renê. A gente continua repercutindo esse caso, né? Obviamente que é nossa responsabilidade ouvir todos os lados de cada história. E assim como a nossa equipe de reportagem acompanhou ontem a entrevista do advogado do policial envolvido nessa confusão, que inclusive se apresentou lá na DECRIF, nós estamos agora aqui ao lado dos advogados da família do Carlos Alberto, né? Esse advogado também de 36 anos, que já atuava na advocacia aqui na nossa região metropolitana há pelo menos 10 anos e infelizmente se envolveu nessa confusão que resultou aí no tiro que ocasionou a morte do Carlos Alberto, né? 36 anos apenas, uma vida toda pela frente, por isso que a gente vai conversar agora aqui, primeiramente com o doutor Fabrício Saldanha, já a gente vai conversar com o doutor Fauci Sawaia também, mas com o senhor primeiramente, doutor, o senhor que teve a oportunidade de conversar agora há pouco, né, com a família do Carlos Alberto, o que a família relatou com relação aos fatos em si e já pegando o gancho do advogado do policial, que falou que no primeiro momento quem fez a abordagem ali na frente dessa casa de eventos, né, desse bar, foi o próprio Carlos. Isso procede, isso não procede? Uma boa tarde para o senhor. Olha, primeiramente boa tarde a todos, e eu queria dizer assim, que a família, ela está sofrendo muito com a perda do seu ente querido, e queria dizer também que a família sofre quando vê informações que não condizem com o vídeo, com as imagens veiculadas na internet ou veiculadas pela própria imprensa. Então, assim, é um pedido da família que seja trazida a verdade aqui. Então, voltando à pergunta lá da situação do Carlos ter primeiro ido em direção ao policial, o que ocorre? Ocorre que no momento em que o policial desferiu os tiros contra ele, o Carlos não era ameaça nenhuma para ele. O Carlos aparece nas imagens, o Carlos estava ao lado de sua namorada e o policial veio da direção do carro, que a gente entende que, apesar todo respeito à defesa que está atuando no caso dele, a gente entende que o policial foi ao carro para pegar a arma e voltou para tentar, de alguma forma, justificar o que ele já queria fazer. Que a intenção foi provocar de alguma forma ao Carlos, que já não era mais algum perigo para ele de alguma forma, e nessa provocação justificaria o que ele tinha pretensão de fazer, ou seja, atirar. Eu penso que o vídeo por si só, que foi juntado, que nós demos para a imprensa, ele fala que a situação foi o policial indo até o carro, voltando, e o policial indo na direção do Carlos, e não o contrário. Então, o policial foi na direção do Carlos, e quando o Carlos reagiu, porque talvez ele pensou que Carlos não fosse ter uma reação. A defesa dele falou que ele iria sofrer uma garrafada, né? Que o Carlos estaria com uma garrafa e que estaria, de certa forma, ameaçando com essa garrafa, né, o policial. O vídeo, nesse ponto, ele é um pouco inconclusivo, mas o que aparece antes é que Carlos estava bebendo. Assim como, com certeza, quando a gente tiver acesso aos outros vídeos da casa, vai mostrar também que o policial também bebia, diferente do que é falado pela defesa. Mas isso vocês têm provas que ele estava bebendo? A gente está buscando acesso, porque existem testemunhas que disseram que realmente o policial estava bebendo. Inclusive, falaram para o Carlos, que isso foi no depoimento da namorada dele, falaram para o Carlos, não liga, os próprios amigos dele falaram, não liga que ele está muito bêbado. Então, assim, não tem justificativa para eles falarem uma coisa desse tipo. Mas o que entende-se é que ele veio em direção a Carlos e não o Carlos foi em direção dele. Doutor,
O que se espera de um policial quando ele está em um local público com muitas pessoas, né? Boa parte dessas pessoas ingerindo bebida alcoólica. O que se espera de um policial que está armado nessas circunstâncias, mesmo que ele esteja partindo do princípio da defesa dele, né? Dizendo que ele estava ali sofrendo algum tipo de ameaça do Carlos com uma garrafa nas mãos? Doutor, o que se espera de todo representante da instituição, o Estado, é que eles sejam cautelosos. E ele faz parte de uma polícia especial, ele é lotado no CORE. Então, dele, mais do que de outras pessoas, se exige um dever de cuidado. Se exige que ele tenha cautela no proceder dele. Se exige, os próprios policiais, conheço muitos policiais, dizem que não vão a certos lugares justamente por temerem, por terem necessidade de estar sempre em alerta. E assim, não é a postura que a gente viu do policial em si. A gente viu um policial que estava ali, vamos dizer que estivesse armado, que estava armado e que usou da arma não para se defender, que usou para a arma para atacar e ceifar a vida de uma outra pessoa. Doutor Fabrício, muito obrigado aí pela participação. A gente vai conversar aqui com o doutor Fauci, né, que também está atuando no caso aqui do Carlos. Doutor, existe alguma possibilidade de que durante todo esse processo agora, apesar de que a defesa apresentou ele lá na DECRIF, né, o policial, existe alguma possibilidade dessa instrução processual sofrer algum tipo de problema por conta do homem ser um agente da segurança pública para vocês? Boa tarde, Magela. Boa tarde a todos que estão assistindo. Desde logo, também dizer que respeitamos o trabalho da defesa, respeitamos o trabalho de todo e qualquer advogado criminal, que nós somos advogados criminais, então o policial tem esse direito e espero que seja respeitado e será respeitado, tenho plena convicção que as instituições irão respeitar isso. Sobre a tua pergunta, nós tentamos buscar não trabalhar com conjecturas e ilações. Dito isto, nós sabemos também que ele é um policial de forças especiais, né? Uma polícia especializada da Polícia Civil do CORE, que, até onde se sabe, foi afastado das ruas até outra determinação, mas continua trabalhando no interno da Polícia Civil, digamos assim. É de se imaginar que possa haver algum tipo de determinação, algum tipo de pedido, algum tipo de interferência, mas não vamos trabalhar com conjecturas, como eu disse agora há pouco. O que nós vamos fazer é juntar, como já juntamos bastante provas aos autos, a polícia já tem acesso ao gravador dessas imagens, a casa de show, ou o estabelecimento, já deu acesso à polícia a essas imagens, estão pronto, foi pedido. A respeito dele ter comparecido 24 horas depois, é algo que, a meu ver, e aqui eu posso trabalhar um pouco com conjecturas. Se fosse o contrário, será que teria tido esse tempo? Será que seria aguardada a apresentação dele? Não dizendo nada contra, novamente, a atuação do advogado, o direito dele ser respeitado. É que nós, então, pedimos que seja respeitado de todos, tão somente. E, além dessas determinações, desses pedidos que faremos, nós iremos também tentar, sem dúvida alguma, medidas cautelares que realmente façam valer o processo, façam com que a instrução prossiga da melhor forma possível, confiando plenamente na atuação da Polícia Civil, da DECRIF, que é uma delegacia muito respeitada e, posso dizer, digamos assim, até temida, tanto é que quem comete algum equívoco dentro das forças policiais fica com determinado receio das investigações da DECRIF, porque sempre são muito sérias, e confiar no Ministério Público, na Justiça, que certamente chegará. As imagens não mentem, Magela, as imagens são muito claras. Dizer que ele estava com uma garrafa. Neste ponto específico, eu não consigo identificar essa garrafa, e não falo só por ser a defesa da família neste momento, mas não consigo ver ele com a garrafa na mão, indo atacar o policial. O que eu consigo ver muito claramente, acho que todos nós que, graças a Deus, enxergamos, conseguimos ver, é que ele sai do carro, vai com a arma por baixo da camisa, e aí o advogado, quando se vê, vem uma pessoa em cima de você, desta forma, desta maneira, ele se vê ameaçado. Quem se viu ameaçado neste momento, se teve algo antes ou depois, que seja apurado, e nós estamos aqui para ajudar,
Ajudar a fazer justiça, ajudar que... Nós somos auxiliar da justiça. Quem investigará, quem denunciará, quem julgará. No primeiro momento será um juiz de direito, mas nós entendemos que irá a júri popular, quem julgará depois será a sociedade. Mas iremos auxiliar com tudo que for possível. E com o que nós temos até hoje, é claramente possível visualizar que o policial é que vai em cima, vai atacar, digamos assim, o advogado. E aí, óbvio que ele reage. Ele não esperou, naquele momento, levar o tiro primeiramente. E fica muito claro, ele vai com a arma em punho, por baixo da camisa, basta analisar... Ele chegou posicionado dessa forma na frente do carro. Exato, é muito claro o vídeo. Então, o interesse dele, aí eu me remeto à fala do advogado de defesa, que ele teria tentado verificar quem era, averiguar quem seria, para conduzir para a delegacia. Primeiro, ele estava de folga. Estava num ambiente festivo, numa casa de show, muito provavelmente consumindo bebida alcoólica, que nós temos testemunhas, como falou o doutor Fabrício Saldanha, e eu em mãos tenho uma foto já, ele cabaleando após o tiro ali, entendeu? O advogado de defesa falou que ele nem faz uso de bebida. Exato. Então aqui, nesse primeiro momento, digamos assim, guerra de narrativa, mas nós estamos falando com base em provas, que ainda não foram a público, mas que a determinado momento irá. E então fica muito claro a intenção, em verdade, de quem foi para... se fosse o caso, por que não, já estava no carro, por que não foi embora? Por que não se recolheu? Por que não... Não. A versão de que ele teria ido para averiguar quem era. Isso não é uma conduta, primeiramente, de um policial que está em folga. Se fosse o caso, chamaria uma viatura, chamaria alguém, olha, esse cara aqui está me parecendo estranho. Mas também não existe nenhuma determinação de prisão para depois averiguar quem é a pessoa. Há de se ter uma justa causa, um fundado receio, uma fundamentação para que uma pessoa seja conduzida à delegacia. Isso não há nos fatos. Doutor, para que a gente esclareça aqui, tudo começou por conta de ciúmes, é isso? Bom, isso também é algo que eu, pelo menos por hora, não tenho acesso efetivamente. O que eu sei também através da mídia, né, que teria sido um ciúme por parte do advogado, o advogado foi, falou alguma coisa, o policial não gostou, etc. De todo modo, seja o que quer que tenha se dado essa ocasião. O que se espera de um policial e o que se espera de um advogado, como nós somos. Se Deus o livre, porventura, todos são possíveis de perder a cabeça em determinado momento, isso nós sabemos disso. Mas o que se espera de pessoas que minimamente estudaram um pouquinho mais, digamos assim, é cuidado, cautela, respeitar a integridade física do outro, respeitar a sua própria integridade física e... não há fundamento, não há justificativa para o que ocorreu ali. A verdade é essa. Perfeito. A gente agradece aqui aos dois advogados, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto, né, Renê? Sempre trazendo os dois lados e aí é a Polícia Civil que vai determinar o andamento dessas investigações e posteriormente aí repassar qualquer tipo de denúncia para o Ministério Público. Eu volto com você. Muito obrigado mais uma vez aí, Danilo Magela. E claro, né, nós continuaremos ainda acompanhando todos os meandros e pormenores desse caso.